Oi, quarto ano, bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam felizes em me ver aqui, do outro lado da telinha, ou do celular ou do computador. Eu estou morrendo de saudade, mas eu tenho fé em Deus que logo, logo nós estaremos de volta na nossa escola para termos as nossas aulas convencionais, como a gente fazia todos os dias, tá bom? Eu morro de saudade de cada um de vocês. A tia Fernanda quer dizer que eu estarei aqui todos os dias eu vou gravar um vídeo explicando o conteúdo que vai estar no roteiro de vocês. O que eu quero que vocês façam? Antes de vocês assistirem a todos os meus outros vídeos que eu vou mandar diariamente, que vocês peguem o roteiro, leiam aquele dia e leiam também o material que possa estar anexado. Dessa vez, essa semana, terá mais materiais anexados. Por quê? Porque o manual de vocês, o de ciências, por exemplo, que é a nossa aula de hoje, ele acabou. Então, nós já vamos entrar hoje no conteúdo do segundo bimestre, tá certo? Aí, lá vocês vão ver uma folhinha como essa e um roteiro, né? Que é o que a tia Fernanda manda para vocês. Então, no roteiro de hoje, nós vamos ter aula de ciências e o tema da nossa aula são os micro-organismos. Tia Fernanda, o que são os micro-organismos? Se vocês olharem nessa folhinha aqui, ó, vocês vão estar vendo vários bichinhos pequenininhos. Esses bichinhos pequenininhos, eles são invisíveis a olho nu, ou seja, eu não consigo olhar para ele e ver ele naquele local. Então, ele é invisível, é como se ele fosse invisível. Ele está ali, mas a gente não consegue observá-lo, a gente não consegue enxergá-lo, tá bom? Então, esses bichinhos pequenininhos, eles são invisíveis a olho nu. Para a gente conseguir enxergá-los, a gente precisa de quê? De um microscópio. Porque lá no microscópio, a lente do microscópio vai aumentar aquele tamanho daquele bichinho em milhões de vezes. Ele vai continuar sendo bichinho pequeno, mas a gente vai conseguir observar os detalhes do seu corpo. Combinado, meninos? Que mais? Nós precisamos entender que essa situação que nós estamos vivendo é causada por um vírus. Esse vírus é o vírus do corona, o coronavírus. Esses vírus, o que eles causam? Eles causam a Covid-19, que é uma doença que faz com que eu esteja aqui na minha casa, que você esteja na sua casa, com que o seu papai e a sua mamãe, com certeza, esteja dentro de casa também. Se o seu papai e sua mamãe têm um comércio ou trabalham no comércio, esse comércio está fechado, a não ser que ele seja, por exemplo, um supermercado ou uma farmácia. Enfim, o Covid-19, quer dizer, o coronavírus que provoca o Covid-19 fez com que a gente ficasse em casa, nos resguardando. Nós estamos, em partes, isolados do mundo, porque nós estamos a maior parte do tempo em casa. Normalmente a casa escolhe uma pessoa só para ela ficar saindo, caso ela precise ir ao supermercado comprar comida, material de limpeza ou ir na farmácia. Não é todo mundo que fica saindo. Por exemplo, o Benício, desde quando começou essa quarentena, né? Ele só sai de casa para caminhar comigo por aqui por perto à noite, quando não tem praticamente ninguém na rua. Por quê? Porque ele também precisa se exercitar, é bom ele ter contato com o mundo lá fora, né? Mas a gente não pode estar no meio de aglomerações onde tem muita gente. Justamente por quê? Porque o vírus é um bichinho pequenininho, ele é um micro-organismo invisível e a gente não sabe onde ele está. Então, se os parques estão fechados, se o comércio está fechado, se as empresas estão fechadas, se nossas escolas, a nossa escola e todas as outras escolas de Inhumas do Brasil e de várias partes do mundo estão fechadas, é por conta de um vírus. Esse vírus causa o Covid-19 e é uma doença, infelizmente, que pode levar à morte. Então, justamente por isso que nós precisamos nos resguardar, cada um em sua casa, e tomar os cuidados devidos. A tia Fernanda falou com vocês em sala de aula sobre os cuidados que a gente deve tomar. Eu falei com vocês lá dentro do quarto ano e eu passei de sala em sala dentro do Balão Mágico, falando que a gente tem que realmente lavar com frequência as mãos,
passar o álcool em gel, evitar ao máximo de levar a mão ao olho, ao nariz e à boca, ao ouvido. Por quê? É por meio dessas partes que o vírus entra dentro do nosso organismo, porque ele é um bichinho bem pequenininho e invisível a olho nu, então ele é invisível, né, ao mundo que a gente está vivendo, e a gente não consegue saber onde ele está. Então a gente tem que tomar esses cuidados para que a gente não fique doente, para que a gente não se contamine com esse vírus, tá? Então aí a tia Fernanda mostrou para vocês todas essas medidas que a gente precisa tomar. Aí, meninos, no mundo microscópico, no mundo dos micro-organismos, no mundo dos bichinhos invisíveis, tem várias coisas que a gente precisa saber. Uma importante: esses micro-organismos têm de vários tipos. Eles podem ser vírus, bactérias, fungos, parasitas, e eles não nos causam somente o mal, eles podem causar benefícios para o nosso corpo. Aqui nessa folha tem algumas frases que eu vou ler para vocês. Não coma bolacha que caiu no chão, você vai pegar microscópios. Limpe esse machucado com água e sabão, senão ele vai infeccionar. Lave direito a alface, tem micro-organismo nela. Use álcool em gel nas mãos antes de comer, senão vai ficar doente. Não coma esse pão, pois ele está mofado. Ou seja, todas essas situações existem os micro-organismos que podem nos fazer mal. Então a gente precisa tomar certos cuidados para que isso não aconteça. Vou virar aqui a folha e vamos continuar. Meninos, aqui tem escrito o seguinte: algumas coisas que nós aprendemos já na escola, tá? Entre elas, como os micro-organismos podem entrar no nosso corpo, por meio do nosso rosto, principalmente, levando as mãos ao olho, ao nariz, à boca, ao ouvido. A importância de evitar as aglomerações nos ambientes, né, que estão fechados. E o que são anticorpos, meus amores? Alguém aí já ouviu falar em anticorpos e sabe me dizer o que são anticorpos? Anticorpos são proteínas que defendem nosso corpo contra micro-organismos e substâncias estranhas. Então isso é um anticorpo, tá certo? Outra coisa, qual é a diferença entre inflamação e infecção? Meninos, é o seguinte: a infecção é causada por agentes externos, ou seja, eu posso adquirir bactérias que estão aqui fora, eu posso adquirir vírus que estão aqui fora, e aí eu vou ser infeccionada por esses micro-organismos, por esses bichinhos pequenininhos. E temos também as inflamações. As inflamações, elas são muito comuns no nosso dia a dia, tá? A inflamação é uma resposta do organismo a uma agressão sofrida, como cortes e batidas. Ou também pode partir do nosso sistema imunológico. Meus amores, nesse caso, quando parte do nosso sistema imunológico, nós dentro do nosso corpo a gente tem células de defesa e elas agridem o nosso corpo. E aí pode causar o que, por exemplo? A inflamação na garganta. Muitos da gente, a gente tem uma inflamação na garganta e aí o que acontece? Essa garganta vai ficar vermelha, né? Vai causar um inchaço, vai doer ao engolir. Pode nos causar febre, e isso daí é um tipo de quê? De inflamação. A nossa garganta está inflamada, e aí pode causar essa série de reações que a tia Fernanda acabou de ler. Então, para resumir, para ficar fácil para vocês, a infecção ela é causada com agentes externos, que a gente adquire, que está à nossa volta. Já a inflamação são uma reação que o nosso corpo tem a algum tipo de situação que pode nos acontecer. Às vezes eu cortei o dedo com a faca. Se eu não lavar com água e sabão, se eu não cuidar direitinho, o que vai acontecer? Ele vai inflamar aquele local e aí vai dar problema. Então é por isso que a gente tem que cuidar direitinho. Certinho? Até aqui, ok? Então vamos voltar. Eu disse para vocês sobre alguns anticorpos, vírus, bactérias, fungos e tantos outros.
Os vírus podem causar, meus amores, quando a gente contrai esses vírus, Covid-19, que é a tão falada, viroses que as crianças têm, catapora, gripe, sarampo. Já as bactérias, agora nós vamos chegar naquela parte que o micro-organismo pode fazer bem para o nosso corpo. As bactérias, elas podem viver dentro do nosso organismo e fora do nosso organismo. Dentro do nosso organismo, elas podem viver ali dentro sem causar nenhum tipo de problema. Muito pelo contrário, ela pode causar benefícios. Nós temos bactérias que estão alojadas, que moram dentro do nosso intestino, lá no nosso sistema digestório. O que ela faz lá no nosso intestino? Ela ajuda na digestão de alguns alimentos que são complexos. Então, meus amores, essa bactéria está ali dentro causando o quê? Um malefício, nos causando mal? Não, ela está causando um benefício pra gente. Nós temos um outro tipo de bactéria que é benéfico ao meio em que vivemos. São as bactérias decompositoras. Por exemplo, elas agem quando alguma planta, algum vegetal ou um animal morre. Aí ela transforma essa planta, esse vegetal e esse animal como se fosse uma reciclagem. E aí ela vai integrar esse animal morto, essa planta morta, por meio dessa reciclagem, dessa decomposição ao solo. Então isso daí, ela está causando também um benefício ao mundo em que vivemos. Nós temos também bactérias que ajudam na produção de remédios. Vocês já ouviram falar em antibióticos? Um remédio que chama antibiótico? Os antibióticos combatem doenças que são causadas por bactérias, certo, meninos? Nós temos alguns tipos de doenças causadas pelas bactérias. Tuberculose, meningite, cólera. Mas dentre essas bactérias que causam benefícios ao nosso corpo, nós vimos aí a que vive no nosso intestino e ajuda na digestão de alimentos, nós vimos a bactéria decompositora, que ajuda na decomposição de plantas e animais mortos, nós vimos as bactérias que servem para fazer os antibióticos para combater doenças do nosso corpo, nós temos também as bactérias que são maléficas ao nosso corpo. Essas bactérias podem nos causar mal e nos levar até a morte. Por exemplo, as bactérias que vivem em alimentos e os alimentos que forem ingeridos crus ou mal passados podem ficar com uma bactéria, já que ela é invisível, a gente lavou, ou cozinhou o alimento mais ou menos, então ela vai permanecer ali. Aí ao ingerir essa bactéria, pode ser que a gente se contamine com ela, causando mal ao nosso organismo. Nós temos também a bactéria que é chamada salmonela, é uma bactéria mais conhecida, que os pais de vocês podem ter comentado com vocês. Essa bactéria fica no alimento. Às vezes o alimento está estragado e a gente vai ingerir esse alimento e não sabe. E aí a gente comeu o alimento. A gente olha, eu acho que eu já comentei isso em sala de aula com vocês, que a tia Fernanda já uma vez quase morreu por conta disso, de tanta dor que ela sentiu. Deixa eu só concluir, eu falo para vocês a minha história. A tia Fernanda quer falar para vocês o seguinte: a salmonela, se ela for ingerida, ela vai causar uma intoxicação alimentar. E dependendo da gravidade dessa intoxicação, e se ela não for tratada rapidamente, ela pode sim levar à morte. A tia Fernanda, uma vez, quando ela morava em Goiânia, não sei se eu comentei com vocês ou no 5º ano, ela comeu algum alimento, ela lembra-se de ter comido um alimento à noite, que era feijão tropeiro, um churrasquinho e um salpicão. E aí, ao comer essa comida, quando eu fui embora à noite, isso foi à noite, na madrugada, a tia Fernanda passou muito mal. E eu tive que ir às pressas pro hospital. Eu fiquei 3 dias internada. A tia Fernanda sentia muita dor, que ela não aguentava nem pisar o pé no chão, de tanta dor que ela sentia. Então ela ficou tomando soro, tomando a medicação, fazendo os exames, até essa intoxicação alimentar ser controlada. Mas foi uma dor quase insuportável. A tia Fernanda lembra como se fosse hoje, isso tem muitos anos. Então a tia Fernanda só quis compartilhar com vocês isso que aconteceu comigo devido a uma bactéria chamada salmonela. E aí, meninos, aqui na folha de vocês tem aqui, ó, 3 perguntinhas. Essas perguntas são as seguintes:
Quais são as principais formas de contágio do coronavírus? Cite 5 medidas que todos nós devemos tomar para evitar o contágio. Essa número 1 e essa número 2, vocês sabem de letra. A número 3 está escrito aqui, ó. De acordo com a explicação da tia Fer, que eu venho falando com vocês e que eu lá na sala de aula e agora aqui, o coronavírus é uma inflamação ou uma infecção? Por quê? Dê embasamento à sua resposta. Eu vou comentar aqui mais uma vez com vocês. Nós vimos que a infecção, ela é causada por agentes externos. Então, se a infecção é causada por agentes externos e o coronavírus, ele é causado por vírus que estão à nossa volta, o que vocês deduzem? Que ela é causada, que causa uma infecção. Não é isso, meninos? Então, baseado em todas as conversas, eu gostaria que vocês fizessem as suas respostas. Lembrem-se, façam em folha de monobloco. Tia Fernanda colocou aqui, ó, em destaque para vocês, em negrito. Fazer o cabeçalho completo, a caneta e passar um traço usando lápis de cor e régua. Aí vocês vão copiar a caneta, número 1, responder, número 2, responder, número 3, responder. Eu vou ficar aguardando a foto das atividades de vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham, é só vocês me procurarem, tá certo? Amanhã eu volto com mais informações pra gente continuar, acho que história, se não me engano. Ok, meus amores? Beijo grande pra vocês, fiquem com Deus e morrendo de saudade, eu tô de vocês.